Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Branca Paixão, artista plástica, jornalista, e estou aqui mais uma vez para falarmos sobre identidade espiritual, né? Nossa identidade espiritual fica lá em Gênesis 1:26, que é primordial em nossas vidas. Se você não souber quem você é espiritualmente, se você não entender que você é um ser divino, as coisas vão ficar muito complicadas aqui. Para quem não entender e não quiser entender, achar que isso não existe, isso existe, isso é real. Você querendo ou não, está acontecendo, tá? Gênesis 1:26. Aceite isso. Porque se alguém falar alguma coisa para você negativa, alguma coisa voltada, tem uma macumba, tem uma inveja, você vai estremecer, você vai ficar preocupado. Mas Deus está dizendo que você é dono da terra, que Ele te deu a terra, Ele te deu conhecimento para você dominar a terra, que você é dono de tudo, que você é rico e você duvida. Então, é melhor não fazer isso e aceitar o que Deus deu para você, tá? Mas eu quero falar sobre a segunda camada da identidade espiritual, que trata-se da nossa autoimagem. Eu me lembro do profeta Jeremias, ele disse para Deus, Deus, eu não sei falar, eu ainda sou um menino. Aí a gente vê claramente, né, a autoimagem do profeta Jeremias. Ele se achava um menino, mas Deus sabia que ele não era um menino. E aí Deus disse para ele assim: vai e fala aquilo que eu te mandar, porque serei eu que estarei falando. Vai e fala. Ou seja, Deus estava passando para ele ali a confiança. Pode falar que quem estará falando por você, pela sua boca, pelas suas palavras, serei eu, né? Então, essa é muito interessante a gente ver o profeta com 25 anos e se achando um menino. Mas eu quero contar para vocês uma história minha, uma história real que aconteceu comigo na escola. Nós, no período de 0 a 11 anos, acontece a nossa formação, né, da nossa autoimagem. É o período em que são instalados em nós os drives, né, que quando são positivos, o adulto é um adulto muito melhor em todos os sentidos. Mas quando são coisas negativas, frases negativas, é um terror, é um problema seríssimo. E é por isso que isso é tão importante, a questão da autoimagem e o período de formação de uma criança. Eu, na escola, aos 6 anos de idade, eu tinha uma professora que me chamava de manteiga derretida. Por que ela me chamava de manteiga derretida? Porque eu, quando ia fazer o exercício, eu via um borrão preto na minha frente, a minha mente ficava confusa, eu não entendia nada e eu não conseguia fazer. E aí o que acontecia? Eu começava a chorar, chorar, chorar muito. E ela circulava pelos 2 corredores da sala, que era bem grande, eu me lembro, e ela falava em voz alta para todos os colegas ouvirem: começou a manteiga derretida. Então, isso ela falava assim umas 10 vezes. Não houve em nenhum momento atitude da parte dela de me perguntar se eu estava sentindo alguma coisa, qual era o problema, de tirar, né? Eu acho, né, no meu caso, que deveria tirar a criança do ambiente, né, para conversar com a criança. Não me lembro de ter feito isso, deles terem feito isso em nenhum momento. Me lembro apenas que meu pai foi me buscar e um dia ela disse para ele: olha, ela chorou a aula inteira. Mas na cabeça deles, aquilo era uma coisa normal de acontecer. Uma criança chorar a aula inteira era normal, era qualquer coisa, mas nada importante, nada que merecesse atenção. Quando, na verdade, tinha um motivo para eu chorar. Um dia eu vou fazer um vídeo contando para você de que se trata. Mas, na verdade, tinha um motivo para eu chorar, tinha um motivo porque a minha mente embaralhava, tinha um motivo porque eu via aquele borrão preto, tinha uma razão para tudo isso. Mas eles, com a criação que eles receberam, foi aquilo que eles instalaram em mim. E, infelizmente, eu tenho uma personalidade muito forte. O que acontece? Eu sempre vou atrás do que eu quero, com muita vontade, com muita coragem, com muita persistência, e eu acabo conseguindo. Mas essa professora, ela instalou em mim alguns drives negativos que me prejudicaram muito. Um deles foi aprendizagem, bloqueio de aprendizagem. Foi difícil, eu lutei muito com isso, mesmo. Mas como eu queria as coisas, como eu já disse, eu acabava por conseguir. Mas isso é uma coisa
desnecessária hoje em dia, que as pessoas têm acesso a todas as informações. Muitas pessoas estão compreendendo isso agora, estão compreendendo que os adultos que elas são, bloqueados nas suas áreas de aprendizagem, na questão financeira e em todas as outras áreas, é devido à criação que elas tiveram. E tem como se resolver isso? Tem, claro que tem, mas não é uma coisa fácil fazer desbloqueio, não é em toda esquina que você encontra alguém que está desbloqueando gente, não é assim que funciona. Você tem que estudar bastante, você tem que procurar saber sobre isso, você tem que procurar as pessoas que fazem isso com mais experiência, como por exemplo Pablo Marçal, é uma pessoa que faz desbloqueio. Eu vejo que é com uma facilidade muito grande. Para você fazer isso, você tem que ter experiência para poder fazer perguntas para as pessoas, para você chegar lá no ponto onde está o problema da pessoa. Então, eu acho que hoje, com o nível de conhecimento que todos têm, com o nível de informação, digamos assim, é melhor você criar uma criança com mais cuidado, né, com mais carinho, saber com quem você deixa seu filho, na casa que você deixa, a escola, quem são os professores, né? Tomar conta de tudo isso. Porque eu sou hoje a adulta que me fizeram ontem. Como eu vou muito atrás, eu quero saber e eu consigo sair desse tanto de coisa negativa que foram impostos a mim. É por isso que você se pega falando assim, nossa, mas eu faço isso igual meu pai. Nossa, mas isso é igual a minha mãe. Nossa, mas isso é igual a tia fulana. Nossa, mas que dificuldade que eu tenho para aprender isso ou aquilo. Eu não consigo, eu tenho que ler um livro 5 vezes, não consigo reter quase nada. Bloqueio de aprendizagem. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, não vou me alongar mais. Queria contar essa história minha para vocês e queria deixar claro também que os professores não tinham culpa, tá? Porque foi uma época em que eles não tinham essa informação. Então, ok, tudo bem, mas hoje nós já temos, graças a Deus. Um beijo grande para vocês, eu espero que uma palavra, uma frase, uma expressão minha tenha mudado alguma coisa na sua cabeça, tenha encaixado aí uma pecinha, mudando alguma coisa para que você continue de uma maneira melhor. Quem quiser curtir, curta, compartilhe, se inscreva no canal, toque lá no sininho, porque você vai estar dando a oportunidade a outras pessoas de assistirem o mesmo conteúdo que você. Às vezes um vídeo simples, ele diz muito mais coisa do que alguém falando muitas palavras bonitas, né? E muito arrumado, muito organizado, né? Como eu acabei de dizer para vocês, não é tão fácil para mim essa questão de falar, né? Mas eu acredito que eu consigo. Prova disso é que eu estou aqui falando com vocês, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.